mais uma vez. Hoje eu trouxe um jogo muito interessante, que é o Lego, né? Um excelente recurso. Ele ajuda a criança em muitas situações como essas que eu vou mostrar aqui agora. Para os pequenos, né, que estão aí aprendendo as estimulações, mamãe, em casa, sentadinho na mesa ou no chão com o seu filho, você vai separar Legos de várias cores, espalhadinhos como eu fiz aqui na mesa, né? E numa folha, você pode utilizar o hidrocor para escrever os numerais, por exemplo, de 1 a 5. Cada número você vai escrever de uma cor diferente, para que ele também possa fazer o pareamento de cor, né? Aqui, por exemplo, eu usei cores amarelo, vermelho, verde, azul e laranja. Mas você pode usar a cor que você tiver aí dos seus Legos. E aí, você vai pedir para que o seu filho procure a pecinha que corresponde à cor e ao número que está pedindo. Então, o número 1 vai ser um Lego. E que cor é essa? Aí a criança vai ter que falar para a mamãe, né? Que é o amarelo. E o 2, ele vai ter que procurar o Lego vermelho e colocar a quantidade correspondente. E isso ele vai fazer com todas as demais pecinhas, né? Fazendo essa associação. Esse jogo aqui, que é o jogo de pareamento, ele serve para trabalhar coordenação motora fina, né? Porque ele tá trabalhando a coordenação quando ele pega o Lego, né? E tem que encaixar a pecinha. Esse movimento que eu tô fazendo aqui é um movimento de pinça, né? De pegar com o dedinho. E isso vai ajudar a criança a escrever mais legível, não escrever espelhado. Ajuda no processo de saber colorir, né? E, ao mesmo tempo, ele também está aprendendo número e quantidade. Para os alunos que já venceram essa etapa aqui, eu posso também, vou tirar aqui, né, para não atrapalhar. Para os que já passaram dessa etapa, mamãe, a gente pode também utilizar o Lego como recurso para trabalhar continhas básicas, né? De adição ou subtração, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 6 mais 4. Então, você pode fazer as continhas, né, na folha Chamex e pregar aqui, né, com uma fita crepe ou um durex, ou se não tiver, né, você pode pregar com a cola também, que ela prega. Você vai colocar em torno de umas 4 a 5 continhas, né, para que seu filho não canse, porque o objetivo é apenas estimular a criança. E aqui ele vai ter que procurar 5 mais 3. Então, com o uso do palito de picolé ou das tampinhas, né? Porque essa criança ela ainda está em processo de operações concretas, né? Ele precisa do recurso. Ele vai, utilizando os palitinhos, ele vai somar. Então, aqui, por exemplo, 5 mais 3, então ele vai ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 3, 1, 2, 3. Quanto que deu? Então, somando, né, os palitinhos com o seu filho, ele vai descobrir que deu 8. E aqui ele vai ter que procurar o numeral 8, né? E vai encaixar a pecinha. E isso ele vai fazer com as demais continhas, né, que você colocou aqui no Lego. Os maiores também amam brincar com esse jogo do Lego, né? A gente vê até adolescentes muitas vezes brincando, então é um recurso que dá para trabalhar também com alunos maiores, né? E também para aqueles que estão em processo de alfabetização, mamãe, a gente pode também
também utilizar o Lego, né? Para trabalhar com o seu filho, por exemplo, a consciência do som das palavras. Então, aquela criança que está começando a aprender, né, a silabar, a falar palavrinhas simples, brincando com esse recurso, ela está ajudando a avançar no processo de alfabetização. Por exemplo, aqui, né, eu tenho o desenho do dado. A criança vai ter que procurar a sílaba da. Você viu que eu tive o cuidado de separar as sílabas, né? Então, ela procurou o da e depois o dó. Quantas sílabas levou? A quantidade de Lego já vai falar quantas sílabas que levou. Uma, duas, dado. Então, quando eu bato a mão, ou eu levanto o dedinho, ou eu uso, né, a quantidade de Legos, eu estou fazendo o meu filho avançar, né? Aquela criança que escreve aquele tanto de letras, né, aleatoriamente, brincando, ela vai estar avançando, né? E a gente pode colocar, mamãe, palavrinhas simples, né, de uma sílaba, duas, 3 no máximo, né? Porque esse recurso aqui é para quem está no início da alfabetização. Aqui, por exemplo, eu tenho o cavalo, né? Então, a criança vai procurar cavalo. Quantas sílabas? 1, 2, 3. Cavalo. 3 sílabas. E para os que estão um pouquinho mais avançado, eu posso só, né, colocar o desenho e a palavra, né, para que ele possa procurar, tipo uma brincadeira, né, de palavrinhas espalhadas, aonde ele vai ter que ler a palavrinha e encaixar, né. Aqui, por exemplo, caneta, né, ele vai ter que procurar o desenho da caneta e colocar em cima, né, o desenho do dado e colocar aqui em cima. Esse recurso, por exemplo, mamãe, é um jogo que toda criança gosta, né? E que ele ajuda muito no processo de alfabetização, como também recursos que a gente pode estar utilizando para estimulações. Ele trabalha a coordenação motora fina, atenção, raciocínio lógico matemático e também, como eu utilizei aqui, ajuda no processo de alfabetização. Eu espero que vocês façam em casa e que gostem.